Mas aqui nós temos que entender mais um conceito que às vezes complica, confunde. Por que é que Deus precisa estabelecer um reino se Ele é o rei por excelência? Por que Cristo tem que dizer, o reino de Deus está próximo, se Ele, como diz o Antigo Testamento, é o dono de todas as coisas. O Senhor pertence à terra, o mundo, os que nele habitam. Fundou Ele sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Ele é o dono de tudo, de todos. Então, como Ele sendo o dono de tudo, de todos, não é o rei? Ou será que são sentidos diferentes? Há um sentido em que o reino de Deus nunca precisará ser estabelecido. Nunca precisou, nem nunca precisará, porque é o sentido em que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Mas não é nesse sentido que Cristo está aqui falando o reino de Deus está próximo. Quando Ele fala que está próximo o reino de Deus, é no sentido de que é um reino de redenção. É um reino que vem para recuperar o terreno usurpado pelo mal. Desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, quando Satanás encontrou direitos usurpados sobre a raça humana, sobre as nações. Então o reino que Cristo diz que está próximo, que está chegando e que na verdade já está presente lá naquele dia, é o reino que vem para fazer frente a esse império das trevas, para resgatar dele os eleitos de Deus e para finalmente extirpá-lo, esse parasita, como os teólogos bíblicos costumam definir, extirpar esse parasita que se estabeleceu aqui na criação de Deus. Então, há o reino cósmico de Deus, através do qual Ele é o dono, o Senhor de todas as coisas. Esse reino nunca caiu e nunca precisou ser estabelecido, porque Ele é desde sempre, desde que Deus criou todas as coisas. Mas há o reino do amor de Cristo, o reino do amor de Deus, o reino do Filho do seu amor, que tem que avançar nesta era decaída, nessa terra decaída, nesse mundo que se tornou decaído, nesse mundo de humanidade que se tornou corrupto, terrivelmente corrupto, preso, escravo, filho do diabo, para resgatar o povo dele e levá-lo, transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Então, resumindo, há um sentido em que o reino de Deus não precisa ser estabelecido, porque ele sempre esteve estabelecido, porém, na pessoa de Jesus, podemos dizer que o reino da redenção adentrou a história numa reconquista do terreno usurpado pelo mal, pelo pecado e pela morte. E nesse sentido, Jesus é a própria encarnação deste reino. Ele é o rei. Quando botou o pé aqui nesse mundo, o reino veio com ele. O reino, nesse sentido, não é algo distinto de Jesus. Ele não é apenas o rei do reino. Ele é o rei e o reino. Ele não reina no reino, ele é o rei e o próprio reino. Sua presença é o reino de Deus. Por isso, o reino de Deus escatológico foi estabelecido quando Cristo veio. Na plenitude do tempo, como diz Paulo, em Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho para resgatar aqueles que lhe pertencem, para resgatá-los, comprá-los de volta das trevas, do pecado e da morte.